Pois é, Fernando Diniz foi campeão da Libertadores, né? Precisamos falar sobre esse cara. Mais do que Fernando Diniz, aquilo que ele representa. O título do Fluminense na Copa Libertadores revela o fanatismo de quem ama e o fanatismo de quem odeia. O que Fernando Diniz mostra pra nós sobre o nosso jeito de encarar o futebol? Nesse vídeo, a partir de agora. Meus amigos, bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcelo Duó. Aqui a gente fala sobre futebol, não só sobre aquilo que está no campo, mas o que está fora dele. Comigo é Spinbook, aqui você faz o seu gol de placa, você pode ganhar R$50 de créditos para fazer os seus palpites nas rodadas do final do Brasileirão. Tudo isso e muito mais, a partir de agora a gente vai falar sobre Fernando Diniz. Aproveita para dar o like, se você gostar do vídeo, é claro, para seguir o nosso canal e se puder compartilhar o nosso conteúdo. Diniz campeão da América. Muita gente fala que foi o título que faltava para que ele enfim fosse aceito como um técnico de grande nível. E eu vou separar aqui um trecho da entrevista coletiva que ele deu depois do jogo, depois do título, para a gente conversar. Dá uma olhada nessa resposta. Também é uma coisa que o John Kennedy tem um poder de decisão grande. É um menino que a gente acreditou muito aqui. O John Kennedy é uma daquelas pessoas que o futebol perde aos borbotões, porque ele é um jogador desses que chegam precisando de muito afeto, de muito carinho, que às vezes o futebol não dá conta de absorver. Mas não dá conta de absorver porque muitas pessoas usam o jogador como objeto desde quando eles chegam nas categorias de base. Ninguém olha para suas carências afetivas, para aquilo que ele precisa. E eu tenho, assim, como pilar central do meu trabalho, olhar para os jogadores de uma maneira diferente. Então, John Kennedy, acho que se fosse em outro lugar, ele não tinha conseguido ficar e fazer o gol do título. Foi um trabalho não só meu, pelo contrário, de muita gente, Paulo Júnior, do Marinho, dos jogadores de maneira especial, que souberam acolhê-lo e proporcionar esse momento glorioso para ele e para o Fluminense. Quanto a incômodo, as pessoas se incomodam muito mais do que eu, quando eu te falei assim, se não tivesse vencido, eu nunca vou me considerar, não é o campeonato da Libertadores ganhar e aqueles outros que provavelmente eu vou ganhar, que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou pior. Eu me considero, assim, um cara muito trabalhador, muito, trabalho muito e amo o que eu faço. Procuro ser um excelente marido, um excelente pai de família e um excelente amigo. Esses são os meus maiores títulos. Não é levantar a taça. O que eu acho que o futebol precisa é ter mais esses títulos. Eu não preciso de nenhum endeusamento. Pouco me interessa, as pessoas vão falar que eu entrei em outro patamar. Essas coisas baboseiras, que não é uma coisa que eu não vou entrar no outro patamar por conta disso. O meu patamar vai ser o mesmo. Não vou falar que é uma baboseira, eu vou até retirar assim, que é importante ganhar o título. Mas não é aquela coisa, é uma coisa, aqueles eufemismos de achar, não vou ser aquilo que eles vão falar de mim por conta da conquista. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou um cara que amanhã eu vou acordar, vou celebrar hoje, muito, muito mesmo, muito. Amanhã também, na segunda-feira, tenho trabalho para fazer, duplo. E vou trabalhar do mesmo jeito e espero que eu consiga aprender com essa vitória do mesmo jeito que eu aprendi todas as vezes que eu perdi. Cara, Fernando Diniz é um símbolo do atual momento que a gente, no Brasil e talvez no mundo, esteja olhando não só o futebol, mas de certa maneira a nossa existência. Porque o Diniz representa tudo aquilo que a gente, pelo menos muitos de nós, sonhávamos em ver num time de futebol, mas não tínhamos coragem de implementar. Porque o preço disso muitas vezes pode ser a derrota. É uma ideia nova, uma ideia dele de jogo, uma ideia dele de ver o futebol como um meio de melhorar a vida do cara que tá lá jogando, e ele foi um desses caras, é o que ele disse aí na resposta. O jogador de futebol no Brasil é sim objetificado, para todos nós, ele é um pouquinho um avatar de um videogame, né? E ele colocou isso na resposta. E eu fiquei olhando durante o final de semana as reações de quem o idolatra e de quem o odeia. Porque eu tô ali no meio. Eu acho muito burro você escolher apenas um lado dessa questão e você pegar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu acho meio superficial. Quem idolatra fala, olha aí, tá vendo? Agora você que critica, tal, pá, olha aí como ele é um gênio mesmo, ele é revolucionário, é sensacional, bababá. E quem o odeia, ou não gosta dos seus métodos, dizia o seguinte, quero ver no seu time, ele cometeu vários vexames, só ganhou agora, não é nada disso. E é o retrato de como hoje nós, do jornalismo esportivo, vemos
o jogo de futebol, vemos a cobertura de um jogo de futebol. Recentemente, uma briga entre Flávio Prado e Rodrigo Viga, e eu estava no Maracanã, estava do lado do Rodrigo Viga e vi a reação dele com aquela discussão. O Flávio, que é um cara muito importante na minha carreira, e aqui eu não estou julgando ninguém, colocou uma questão que a gente precisava olhar mais. Hoje, boa parte, uma parte muito importante dos jornalistas esportivos no Brasil, falam com o coração à frente da boca. Se normalizou, assumir o time do coração. E isso eu não vejo nenhum problema. Todo mundo sabe a minha história, que para quem eu conto aqui nas redes, eu conto a minha história de vida, e todo mundo sabe que eu venho de uma origem corintiana. Mas isso não impede que eu faça uma narração que emocione um palmeirense, como eu já tenho feito. O que tem acontecido hoje é o seguinte: quando você coloca o seu clubismo à frente, coloca uma emoção no seu comentário que você não faria se você não estivesse envolvido diretamente com aquele sentimento. Então, quando um comentarista que assumidamente é São Paulino, por exemplo, e ele vai falar do Fernando Diniz, ele vai ter se ele colocar o sentimento à frente, ele vai ter uma mágoa do Diniz. O Diniz deixou escapar, junto com o São Paulo, um campeonato brasileiro. Seria impedido, né? O que a gente evitaria se esse sentimento não fosse colocado à frente de uma visão? A gente olharia para aquele título que o São Paulo perdeu, não olharia apenas para o erro do Diniz, que foi um erro e foi um erro grave naquela discussão com o Tietê, mas olharia o desmonte que o presidente Júlio Casares, que tinha acabado de assumir o clube, fez com muitas pessoas que eram da confiança do Diniz e que ele mandou embora, porque era um compromisso político dele. Isso minou o trabalho. Não só aquela ação. Aquela ação foi o que a gente viu. O que a gente não viu, mas o que a gente soube, também atrapalhou o trabalho. Os jogadores do São Paulo também têm responsabilidade na perda daquele título brasileiro. Mas ficou tudo na conta do Diniz. Porque o Diniz é o diferente. O Diniz é aquele cara que não pode errar, porque ele assumiu um estilo e ele não está preocupado com aquilo que as pessoas estão falando, se é vencedor, se não é. Ele simplesmente tem um estilo. Aquilo que a gente admira nos treinadores na Europa. Porque de todos os grandes treinadores europeus que a gente tem hoje, apenas um deles criou um método próprio de jogar futebol e ganhou consistentemente com esse modelo. Só um técnico, e ele se chama Pepe Guardiola, no Barcelona, no Bayern de Munique, no City. Nem o Jürgen Klopp, que também criou um jeito autoral de jogar futebol, ganhou muito. Ele perdeu muito mais do que ele ganhou. O Jürgen Klopp como técnico do Liverpool. É só pegar aí os números, as estatísticas de títulos. Carlo Ancelotti, que não tem exatamente um método de jogar futebol, uma maneira dele de jogar futebol. Ele tem um jeito de gerenciar grupos. Tá aqui no livro dele, que eu tenho aqui, inclusive. Que é muito legal, mas não se expressa tanto no campo. Não é tão revolucionário. Ele ganha, porque ele tá no Real Madrid. É um clube que dá pra ele a possibilidade de disputar todos os títulos sempre, e aí ele vai ganhar mais, evidentemente. Não é o caso do Fluminense. O Fluminense não é um time rico. O Fluminense é um time que joga com o que tem e que dentro daquela filosofia tenta se manter, e mesmo assim ele furou a bolha financeira do Flamengo, a bolha financeira do Palmeiras, a bolha financeira do Atlético, que já estourou, e foi campeão da Libertadores, que é um mata-mata, que ele poderia ter perdido. Essa análise mais fria, ela hoje está em falta no jornalismo esportivo. Por N razões, hoje existe um jornalismo torcedor que coloca fanatismo na análise e joga fanatismo para você que está aí do outro lado. E eu acho que isso é uma coisa que você aí do outro lado deveria prestar atenção. Porque o Diniz, ele não é a panaceia que vai salvar o futebol brasileiro. Nunca foi, nunca quis ser o cara que ia reinventar o jeito brasileiro de jogar futebol. Ele não é essa a proposta dele. E vou dizer mais, a proposta do Fernando Diniz, ela não é para o torcedor, ela não é para nós, jornalistas, ela é para o jogador de futebol. Fernando Diniz, ele trabalha pelo grupo dele, para melhorar tecnicamente, fisicamente, mentalmente, holisticamente os seus jogadores, e todos pelos quais ele passa relatam que ele fez isso. Então, esse é o sucesso dele. Goste você ou não, queira você ou não. E é lógico que ele tem defeitos, a gente pode analisar 1000 defeitos do sistema dele, dos trabalhos anteriores dele, esse trabalho do Fluminense, que é campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Estadual. Perdeu outros títulos. Mas ali funcionou, porque o futebol é assim, o futebol ele não é uma ciência exata. O bonito do jogo de futebol é que você tem várias maneiras de ver o jogo. A maneira daquele cara mais raiz, daquele comentarista, jornalista, torcedor, que é mais empírico, que olha a mística, a parte lúdica do jogo, ela é válida, cara. Ela não é invalidada, ela não pode ser invalidada, porque ela também reflete uma realidade do futebol. Assim como aquela mais científica,
mais profunda, que busca entender os processos dentro de um time de futebol, os treinamentos, os tratamentos, a parte fisiológica, a parte tática e tal. Esses caras, muitos deles mais jovens, também é válido o jeito deles de olhar o futebol. Tá tudo bem. Também reflete a realidade. Da mesma maneira, o cara que olha o futebol de uma maneira mais humana, que esquece um pouquinho essas outras coisas e olha ali 22 pessoas jogando futebol, técnicos que são pessoas que cometem erros, árbitros que cometem erros e que olham o jogo a partir dessa premissa, dessa perspectiva, também está correto. E aí você que está em casa, você que está vendo a gente, você se identifica com um ou com o outro e tá tudo bem. Agora o que acontece hoje é o seguinte: a gente olha pro Diniz e ou tem que fanatizá-lo, de colocá-lo no altar, ou a gente tem que endeusá-lo, ou a gente tem que massacrá-lo, e aí tá errado. Porque nada na vida é assim. Eu não sou perfeito 100% do tempo e não sou um idiota 100% do tempo. Você aí não é assim. Você no seu trabalho não é assim. Não é porque um jogador de futebol e menos de 5% deles ganham muito bem que a gente tem que tratá-los como escravo moderno. E nós fazemos isso todos os dias. A gente esquece que esses caras têm uma origem, têm uma educação, têm um jeito de ver a vida que muitas vezes é diferente do nosso. E isso vai pro campo. Você pode olhar o John Kennedy como o moleque descabeçado que faz um gol e é expulso, ou você pode olhar a história de um moleque que saiu da favela, que quase perdeu a sua carreira porque foi emprestado à Ferroviária e a Ferroviária foi rebaixada, ninguém poderia ter olhado para ele, simplesmente ele seria mais um descartado, que deve ter tido uma origem muito mais difícil que a minha, muito mais difícil que a sua, passou por tudo isso e fez o gol mais importante da história centenária do Fluminense Futebol Clube, que é um dos maiores clubes do Brasil, no Maracanã, diante da torcida dele, diante da família dele. Você, no lugar dele, iria ou não iria abraçar aquelas pessoas? Você, no lugar de Fernando Diniz, que eu conheci no Audax, conheci o Eduardo de Barros, seu auxiliar técnico, que desde daquele momento em que ele fez algo que nenhum outro fez. Ele chegou a uma final de Campeonato Paulista com um time praticamente de várzea. E ele chegou. Muitos dos quais daquele time ainda estão hoje aí ganhando dinheiro com futebol, graças àquele Audax de quase 8 anos atrás. E desde então ele só apanha. Ele só é contestado. Ele só é ridicularizado. Ele apenas e simplesmente, pelo menos na cabeça das pessoas, tem que responder a todo momento por aquilo que ele faz. Provar que ele é bom. E ele só prova que é bom quando é campeão. E aí ele dá essa entrevista e tem gente que escreve no Twitter que a entrevista dele foi amargurada, foi cheia de rancor. Rancor tem quem escreveu isso. É tão óbvio. Eu aqui não vou dar um veredito sobre Fernando Diniz. Eu vou apenas aqui colocar uma reflexão para todos nós. Se o futebol brasileiro não vence há 20 anos uma Copa do Mundo, se os nossos jogadores não são mais os protagonistas de antes no futebol europeu, se os nossos jogos são cada dia piores, por que nós não podemos abrir espaço para novas ideias no futebol brasileiro? Por que isso incomoda tanta gente? Tá cheio de gente comum aí no futebol brasileiro que ganha e perde, igual o Diniz. E a gente vai em cima do novo, não vai em cima do comum. Então vamos pensar nisso, né? Porque a não ser que a ideia não seja o melhor para o futebol brasileiro, seja o melhor para cada um, que nós vivemos num país num umbigo próprio. Então cada um vai olhar aquilo que é bom para sua carreira, para o seu estilo e vai continuar vivendo de odiar, que eu lamento muito, porque é raso e burro, ou vai viver de endeusar, o que eu também lamento muito, porque é tão raso e tão burro quanto. E a gente pode aprender a olhar as coisas com as cores misturadas, porque o futebol é assim e a vida da gente é assim. A gente seria mais saudável, o futebol seria mais saudável e todo mundo seria muito mais feliz cobrindo, jogando, assistindo e vivendo o futebol. Afinal de contas, a gente não tá aqui para ser feliz? Até o próximo vídeo.